Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 7. Todos encontraram? Diz assim: retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Então disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, pois tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os advertia muito, para que não o manifestassem. Jesus subiu um monte e chamou os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e tivessem poder de expulsar demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: este está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e eu peço que nessa noite o teu Espírito visite cada um de nós aqui, que a tua palavra ela venha confrontar o nosso coração, mas acima de tudo nos encher de coragem, de fé, de intrepidez, e a cada um dos irmãos que nos acompanham em suas casas nesse momento, que o Senhor direcione a nossa reflexão para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Irmãos, esse relato aqui de Marcos 3, ele, ao meu ver, apresenta uma das cenas mais bizarras dos evangelhos. A gente leu aqui que a fama de Jesus começou a se espalhar por várias regiões, e vinha gente de todas as regiões para ver Jesus. Muita gente que estava sofrendo doenças, doenças provenientes de demônios, gente endemoniada, muita gente estava indo ao encontro de Jesus, porque ficou sabendo que ele curava. E aí o texto diz, e assim, vale a gente só destacar aqui, embora não faça parte aqui da carro-chefe da reflexão, que Jesus está aberto para gente de todo tipo, de toda região, porque vem gente de região pobre, vem gente de região de uma classe, digamos, média, de gente de uma classe alta. Jesus ele está disponível para todo tipo de gente, para todo tipo de pessoa. A igreja ela não pode ser assim, uniforme, ela não pode ser a igreja dos jovens, a igreja dos idosos, a igreja dos skatistas, a igreja tem que ter diversidade, tem que ter gente de todo tipo, jovens, velhos, assim como será na Nova Jerusalém, onde se viu uma multidão, milhares de milhares, milhões de milhões, jovens, velhos, crianças, gente de todo tipo, toda etnia. Então isso faz parte da busca da vida com Jesus, e a igreja deve refletir isso. Mas dito isso, e seguindo aqui para a nossa reflexão, essas pessoas ouviram falar que ele curava, e aí Jesus precisou pedir para Pedro deixar um barquinho disponível na beira-mar, porque quando ele começava a ensinar, a multidão, descobrindo que ele curava, começou a tocar em Jesus e comprimi-lo, e aí sufocava, e já não dava para ele pregar, ele já não conseguia mais ensinar o povo, e aí ele precisava correr para o barco, e do barco lá na beira-mar, ele poder ensinar as pessoas, aí ele não era comprimido pela multidão. Agora imagina a cena, Jesus lá na areia, na beira-mar, a multidão começa a chegar, ele está ensinando, e aí começam a tocar nele, comprimir, e aí daqui a pouco ele tem que sair correndo para o barco,
Olha que cena bizarra, Jesus correndo, a multidão fez Jesus correr para o barco para poder continuar ensinando, para que eles não atrapalhassem o seu ensino. Porque o que o texto está mostrando para nós, é que a partir do momento que a multidão descobriu que de Jesus saía virtude, que de Jesus eles obtinham bênçãos, inclusive materiais aqui especialmente, eles pararam de ouvir o discurso de Jesus. Eles já não estavam mais interessados no ensino de Jesus. A partir do momento que a multidão descobriu que Jesus curava, fazia milagres, elas estavam interessadas em tocar em Jesus. Já não estavam mais interessadas em ouvir a palavra. Já não estavam interessadas mais em ouvir o discurso. Já não estavam mais interessadas em seguir Jesus de maneira radical. E a gente vai ver esse fenômeno acontecendo nos evangelhos, quando se trata da multidão. A multidão procura Jesus por aquilo que ele oferece. A multidão procura Jesus para que ele dê pão, para saciar sua fome. João capítulo 6, a multidão viu a multiplicação dos pães, e aí seguiu Jesus, depois que ele teria um tempo a sós com seus discípulos, e Jesus diz, vocês não me procuraram por causa do sinal miraculoso, crendo quem eu sou, mas vocês procuraram porque comeram pão, se fartaram, vocês estão atrás de pão, vocês estão atrás do pão, do material. E aí ele começa a apertar o discurso naquela ocasião, dizendo que as pessoas teriam que ter parte com ele. E aí a multidão diz, duro esse discurso, quem é que pode suportar isso? E daquele momento em diante, muitos abandonaram Jesus, pararam de seguir Jesus. Os próprios discípulos ficaram balançados com o discurso de Jesus, ficaram chocados com o discurso, e Jesus vira então e diz, vocês querem ir embora com a multidão? E aí Pedro vai dizer, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas a multidão procura Jesus para obter pão, para obter cura, para obter milagre. A multidão procura Jesus para ele resolver os conflitos familiares, judiciais, econômicos. Mestre, peça para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus, quem é que me constitui o juiz das causas de vocês? E eu digo isso porque esse fenômeno, ele não era exclusividade da multidão dos dias de Jesus. Hoje, as igrejas, elas estão lotadas de pessoas que procuram Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer. Não procuram Jesus para ter parte com ele como discípulo, procuram Jesus porque ele concede bens, porque ele concede pão, porque ele concede milagre. Nesses dias de pandemia, de dificuldade de saúde, de gente perdendo trabalho, isso pode acontecer, as pessoas usarem essa necessidade para irem até Jesus, mas não irem além disso. São muitos os que podem receber a cura nesses dias, de um parente que está numa situação difícil de Covid, ou outros tipos de doenças, de enfermidades, que estão sem trabalho e precisam de provisão, mas vão somente até aí. A hora que recebem o milagre, a hora que recebem a ajuda, a provisão, elas abandonam Jesus de imediato. Aquilo que poderia ser uma causa que os levaria a ter uma relação profunda com Jesus, para aí eles têm uma relação apenas com as mãos de Jesus e não com a face de Jesus. Com as mãos de Deus, mas não com a face de Deus. Existem inclusive teologias que justificam esse tipo de relacionamento. A teologia da prosperidade, alguém já disse, que ela coloca na boca de Deus uma frase que é de Satanás. Tudo te darei se prostrado me adorares. Quem diz isso é Satanás, não é Deus. Deus não promete bênção sem fim. Deus não promete prosperidade material para aqueles que o seguem. Quem diz isso é Satanás. E essa teologia coloca na boca de Deus uma frase que é do diabo. E pessoas amontoam igrejas em busca de algo que quem oferece é o próprio Satanás e não Deus. E aqui nesse texto, meus irmãos, a gente começa a ver uma diferença radical entre aqueles que querem obter bênçãos e aqueles que querem ir além. A gente vê a diferença radical entre aqueles que são discípulos de Jesus e aqueles que são apenas parte da multidão. Nos nossos dias é necessário a gente saber se nós queremos ser apenas alguém da multidão ou alguém que é discípulo de Jesus. Nós vamos ver que há uma diferença muito grande do discípulo para a multidão.
A primeira implicação de ser discípulo nesse texto que nós lemos é que o discípulo busca intimidade com Jesus. É que o discípulo procura a comunhão com Deus acima de tudo. O texto diz que depois desse episódio, que o comprimiam, ele precisava ensinar lá do barco a multidão, que só queria obter bênçãos e milagres. O texto diz que ele sobe ao monte, o verso 13, e chama aqueles que ele quis. Para quê? Para estarem com ele. Não existe chamado maior do que estar com Deus. Não existe privilégio maior do que estarmos com Cristo Jesus. Não troque a relação com Deus por qualquer outra coisa. Já diz o salmista no capítulo 73 que o que ele tinha de mais precioso na terra é a presença de Deus. Não existe bem mais precioso do que estar com Deus, do que ter a comunhão com Deus. Jesus chamou 12 homens para estarem próximos dele, para ouvirem a palavra dele, para construírem a vida com base no que Jesus dizia e no que ele diria para eles. A palavra de Jesus passaria a ser o fundamento da vida deles. Nesses dias a gente precisa se aproximar de Jesus mais e mais, porque são muitos os falsos ensinos, são muitas as falsas filosofias, as falsas igrejas, as falsas discursos, as ideologias que estão corrompendo o povo de Deus. E eu já disse aqui alguns meses atrás, que se a gente não fincar o pé na palavra de Deus, se a gente não aprender a agarrar-se firme na palavra de Jesus, nós não vamos ser capazes de discernir quando o homem da iniquidade se levantar. Quando o anticristo surgir, que vai fazer obras grandiosas pelo dedo de Satanás, o texto sagrado diz que são muitos os que serão enganados. E esses que serão enganados não são discípulos, é gente da multidão. É gente que não foi além com Jesus. É gente que gosta de ouvir o discurso muitas vezes, que gosta às vezes do ambiente, mas é gente que está sempre à procura do que Deus pode oferecer, mas não está disposto a ir além. O primeiro chamado do discípulo é estar com Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Eu abri o nosso culto aqui falando de Hebreus, essa preciosidade que nós temos enquanto igreja reunida. O texto de Hebreus, como eu falei, o contexto é da reunião, por isso ele diz, não deixei de reunir, porque é nesse ajuntamento dos santos, desse culto, onde nós estamos juntos, e aqui é presencial que a Bíblia está falando, porque é nessa junção do povo de Deus, que é o locus da manifestação de Deus para nós, é aqui que nós somos elevados ao Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Nós não podemos relativizar esse momento. Há muito tempo esse discurso é relativizado. Eu não estou falando aqui só por conta do episódio dessa semana, não. Eu estou dizendo porque há muito tempo tem se relativizado a questão do ajuntamento dos santos. Reverbera-se aquele discurso, eu sou igreja. Igreja sou eu. É fato que nós somos igreja, mas sozinho eu não vivo todo o potencial da igreja. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, nós somos templo quando nós estamos juntos. É na junção dos santos que Deus se manifesta. E a gente não tem permissão da Bíblia para relativizar isso. Porque o pessoal diz, mas Deus está em todo lugar. E quando eu falo aqui, eu não estou falando do ambiente, eu estou falando do ajuntamento. Pode ser aqui, pode ser numa praça, o ajuntamento dos santos. Aí o pessoal fala, mas Deus está em todo lugar, posso orar na minha casa. Ele é onipresente. Fato, ele é onipresente. Mas se você se lembrar lá no Éden, o texto diz que mesmo Deus sendo onipresente, havia um momento no dia que ele ia falar com o homem, face a face. Quando o homem e a mulher pecam, eles ouvem os passos de Deus e se escondem. Se eles se esconderam, é porque eles já estavam acostumados com aquela situação de Deus vir na viração do dia para falar com ele face a face. Por isso que eles identificam os passos de Deus, eles conhecem. Então havia um dado momento do dia, assim como nós temos um dia na semana, num dado momento, num dado horário, para nos reunirmos como igreja, assim como Adão tinha com a sua esposa, e Deus vinha num dado momento, embora fosse onipresente, para estar com o homem.
A palavra cultivo ali do jardim, no mandato cultural, é a mesma palavra usada para falar do sacerdócio, do trabalho de ministração do sacerdote. Olha que curioso. A gente pensar naquele ambiente como um sacerdócio. E Deus, mesmo sendo onipresente, vinha falar com o homem. Agora, por mais que isso fosse grandioso, o texto de Hebreus, capítulo 10, 19, quando diz: entrai com confiança no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus, diz que essa realidade onde nós somos elevados é mais profunda do que o que Adão experimentava. Nós temos acesso a algo muito mais profundo. Por isso que nós não podemos relativizar o ajuntamento dos santos. Isso não é algo irrelevante, secundário. Isso é essencial. Amém? O discípulo quer estar com o mestre. O discípulo, ele busca a palavra de Deus, ele busca estar com Deus em oração na sua vida, mas ele não relativiza o ajuntamento, porque ele sabe que ali há algo precioso, há uma manifestação preciosa do nosso Deus. O discípulo, então, quer estar com Deus. A primeira coisa, a implicação, estar com Deus. Ele tem intimidade. Segunda coisa que diferencia essas pessoas que vão atrás das mãos de Deus para o discípulo, é que o discípulo ele tem responsabilidade. O texto diz que Jesus confiou aos apóstolos, em contrapartida para a igreja, porque a igreja é construída naquilo que os apóstolos nos apresentaram, ele deu autoridade para eles pregarem e expulsarem demônios, para exercerem autoridade. O que está falando aqui? Eles têm uma responsabilidade. Eles têm a responsabilidade de pregar o evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento. Eles têm a responsabilidade de acabar com as obras de Satanás, de desfazer as obras de Satanás. Eles receberam essa autoridade de Jesus. Quando a Bíblia fala que nós vamos em nome de Jesus, a ideia de fazer algo em nome de Jesus não é uma palavra mágica. Você diz, em nome de Jesus, e vai acontecer como se você dissesse abracadabra, Shazam. Não, é porque você está agindo como se fosse por procuração. Você está representando os interesses de Jesus e você recebeu essa autoridade. Jesus diz em Mateus, no capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele recebe a autoridade e delega essa autoridade para a sua igreja. Passado alguns dias no Pentecoste, eles recebem o dunamis, o poder para exercer a sua responsabilidade. O discípulo ele entende que tem uma responsabilidade, que ele precisa pregar o evangelho, que existem vários fatores aí no mandato evangelístico, na grande comissão de Mateus, tudo que eu tenho ordenado para vocês. Jesus ordenou uma série de coisas, uma delas é o que eu falei, é reunião, estarmos juntos, é não abrir mão da comunhão dos santos, desse momento precioso, de estar com os irmãos no dia a dia, de cuidar uns dos outros, mas também especialmente pregar para aqueles perdidos, alimentar o que tem fome. A missão continua. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. A gente não não recebemos assim uma permissão para tirarmos férias. A gente precisa continuar a fazer a missão. Precisamos anunciar o evangelho, libertar as pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. Então o discípulo tem responsabilidade. A multidão não, a multidão vai, pede oração, recebe a bênção e continua a vida como se nada tivesse acontecido. Obrigado, mas a vida segue do mesmo jeito. O discípulo não, ele olha para o mundo e fala, eu tenho uma responsabilidade. Algo me foi confiado e não existe nada à frente disso. Inclusive Jesus diz que se nós priorizarmos o reino de Deus e a sua justiça, a comida e a bebida e a vestimenta serão acrescentadas na nossa vida. O necessário, o pão de cada dia vai estar na nossa mesa. Responsabilidade, intimidade e responsabilidade, mas além disso, um desgaste muito grande. Olha aqui comigo o versículo de número 20. Então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, toda hora vem multidão. A multidão não para, o trabalho não acaba,
a ponto que eles não podiam comer. Eles não conseguiam parar para comer, tinha muita gente indo e vindo, e Jesus não tinha tempo nem para comer. Trabalhar no reino de Deus e ser discípulo é ter desgaste. Desgaste. É não ter tempo para comer. E essa é uma das razões da gente ser disciplinado no jejum. Não é para usá-lo como um instrumento mágico, é para você disciplinar o seu corpo, inclusive, uma das ideias. Não é, claro que é se humilhar diante de Deus, reconhecer a nossa dependência cada vez mais, é uma disciplina que nos ajuda, mas inclusive para que a gente não pare a missão. Então Jesus, ele era tão disciplinado nesse sentido, ele não era controlado pela comida, assim, a ponto de, não aguento ficar muito tempo sem comer. Mas Jesus ficou 40 dias. E aí ele conseguia ficar horas, dias se precisasse, para cuidar da multidão. E aí colocava o próprio corpo em segundo plano. Desgaste. João 6, que eu citei para vocês, quando a multidão vai embora, quando Jesus aperta o discurso, aquele momento era para ser de descanso, de retiro. Mas quando Jesus vê a multidão, ele começa a pregar e curar e dar de comer. Não tem retiro, não tem descanso. Ele para, então vamos mudar a agenda era de descanso, mas Deus mudou a agenda, tem trabalho. Tem gente com fome, tem gente possessa pelo demônio, tem gente que precisa de uma palavra de libertação, tem gente que precisa de encorajamento, tem gente que precisa ser fortalecida pela graça de Deus. É desgaste, a missão vem acima de tudo. Aliás, a missão antecede a igreja. A gente pode dizer que não é a igreja que tem uma missão, mas a missão que tem uma igreja. Porque a missão é anterior à igreja. Deus deu uma missão para Abraão, através de você, da sua descendência, todas as nações serão benditas. E a partir de Abraão ele começa uma missão, e a igreja vem depois da missão. Primeiro vem a missão, e o próprio Deus está em missão, e nos chama para colaborar na missão. Então o discípulo, ele tem uma responsabilidade, mas isso traz um desgaste muito grande para ele. Não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nos chama para um trabalho árduo, a ponto de ele dizer para aqueles que venham para segui-lo: vou te seguir para onde você for. Olha, as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. O outro diz: não, deixa eu sepultar o meu pai. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você vai e anuncia o reino de Deus. Tem prioridade inclusive sobre isso. Senhor, deixa eu despedir da minha família. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é olhar para frente, é ter foco, é manter o foco, é manter a atenção. Isso vai trazer desgaste, é perseverança. Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo passou noites sem dormir, Paulo teve perigo de falsos irmãos, Paulo teve perigo de bandidos no caminho, Paulo enfrentou várias coisas, mas no final ele diz: valeu a pena, eu combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, o justo juiz, guardou para aqueles que amam a sua vinda. Paulo sabe que vale a pena sofrer tudo aquilo, por isso ele diz: eu considero tudo passado como esterco, como lixo, comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Ele topava o desgaste, enfrentar o que for preciso. Quarta implicação, a penúltima aqui, é que discípulo é também ter conflitos dentro de casa, muitas vezes. Você vai ter conflitos na própria casa. O texto diz aqui que ele não conseguia parar para comer. Lembra que Jesus tinha acabado de fazer? Imagina os irmãos de Jesus que ainda não haviam crido nele, que João 7 diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Tiago, ele se converte depois da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios 15 diz que Jesus aparece para Tiago, provavelmente seu próprio irmão, e ali ele passa a crer que Jesus era Deus. Porque em João 7 diz que os seus irmãos não criam nele. Diziam para ele: se você diz quem é, que de fato você é Deus, por que você não aparece lá na festa, faz algo espetacular? Porque nem eles criam em Jesus. E aí a família, imagina, 40 dias sem ver Jesus, imagina a aparência de Jesus, ele emagreceu muito, ele tinha mudado muito. Ele falou: está fora de si, ele está maluco, não para comer. Aí os seus que viram aquilo dizem: olha, ele está fora de si, ele está doido.
aconteceu alguma coisa, ele não está batendo bem. Conflitos dentro de casa. Falta de entendimento dentro da família. A gente pega Jesus dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, fazer com que pais fiquem contra filho, filho contra pai. Fala, nossa, mas que coisa doida é essa? O que Jesus está dizendo é que pelo compromisso com o reino de Deus, muitos judeus que se convertiam seriam perseguidos muitas vezes pelos seus próprios parentes. Muitos foram entregues à morte pelos seus parentes. Foram privados dos seus bens e entregues pelos próprios parentes. Gente de casa. Gente da família. O pastor Ziel Machado conta que uma irmã japonesa, ele pastoreou uma comunidade japonesa, ele fala que tinha uma irmã lá que era proibida proibida não, ela tinha dificuldade de ir ao culto porque os seus pais odiavam os cristãos. Mas assim, eles permitiam, só que eles dificultavam muito a vida dela. Então o culto era muito cedo, eles tinham que se reunir muito cedo. E os pais separavam ali, no finalzinho da noite, um caminhão de roupa para ela passar e dobrar, e se ela não terminasse aquele caminhão de roupa que eles deixavam, muita roupa, de propósito, para ela não conseguir, para ela ficar cansada, ou para ela dormir tarde, perder a hora do culto e não conseguir ir, não conseguir levantar, ela tinha que passar tudo, dobrar, para poder ir no culto pela manhã. E ela passava a madrugada toda, passando aquela roupa, dobrando aquela roupa, para poder cultuar a Deus pela manhã, e estar com a igreja pela manhã. Gente que é privada desse privilégio, valoriza muito esse estar com Deus junto com os irmãos. Enfrenta conflitos dentro de casa. Então judeus foram perseguidos, gente hoje é perseguida. A gente enfrenta conflitos muitas vezes dentro da família por causa da sua disposição em servir a Cristo. Muitas vezes a nossa própria casa não entende o nosso comprometimento com Jesus, nós não abrirmos mãos de algumas coisas, a gente valorizar princípios, a gente é muitas vezes mal interpretado dentro de casa. Jesus diz, isso pode acontecer, aconteceu com ele. Você pode enfrentar conflitos dentro da sua casa, mas se você for discípulo de Jesus, você vai continuar firme andando com ele. E por fim, Jesus mostra, a partir da própria vida dele, que a vida de discípulo, ela também vai representar para nós, trazer para nós perseguição, calúnia, difamação. O texto termina dizendo que os fariseus disseram, ele só faz isso pelo dedo do demônio. Ele expulsa demônio pelo dedo do demônio. Jesus em outra ocasião vai dizer que se me chamaram de Beelzebu, vão chamar vocês de coisa pior. Talvez você possa dizer que no Brasil não há perseguição como ocorre nos países da janela 10x40, e de fato não há perseguição nesse nível. As pessoas não estão morrendo por causa da sua fé. Mas a gente muitas vezes é caluniado por causa das nossas opções de fé, de vida. Defenda a sua fé com coragem na universidade e você vai ver como você vai ser caluniado, tratado como bobo, como estúpido, como ignorante. Defenda a sua fé de maneira pública e você vai ver como você vai ser taxado como ignorante, mesmo a fé cristã sendo muito mais razoável do ponto de vista lógico do que qualquer outra visão de mundo. As pessoas que criticam o cristianismo é porque nunca fizeram uma pesquisa a fundo do cristianismo. Elas acham que a Bíblia se trata de uma história de mitos, de um relato de mitos, que Jesus nunca veio ao mundo, que ele não poderia ser Deus, que ele não fez milagres, que ele não existiu, que ele é como qualquer outro mito ou qualquer outro personagem, mas ele não poderia ser Deus, que ele não poderia ressuscitar dentre os mortos, que isso não aconteceu. Só que se você fizer um estudo a fundo do ponto de vista histórico, você vai ver que há muito mais razões históricas para crer na existência de Jesus do que para crer na existência de Aristóteles e Platão, que nenhum desses descrê da existência deles. O que faz a gente crer que algo tem embasamento histórico é o número de manuscritos, de cópias que existem sobre aquela pessoa, sobre o que ela fez ou o que ela escreveu. E eu te digo que sobre esses homens que eu citei, filósofos, você tem de 5 manuscritos, cópias,
e do outro 7. Só isso. E a distância da vida deles para a primeira cópia que apareceu e que foi encontrada, existe um período aí de mais de 1000 anos. Agora, em relação a Jesus, se a gente juntar todas as traduções e até do latim, a gente tem quase 25.000 cópias. Se a gente juntar tudo, mais próximo 5.000 cópias. Então, qual que tem mais plausibilidade? E a distância das primeiras sobre a vida dos cristãos e de Jesus se dá em torno de 25, 50 anos. Estava muito próximo. Você pega do ponto de vista histórico, você tem muito mais razão. Mas mesmo assim, defenda com afinco a sua fé, que você vai ser tratado como estúpido. Você que é jovem, que vai preservar a sua virgindade para Deus, que quer viver de maneira coerente com o que o Evangelho apresenta, você vai ser tratado como um bocó, como um ignorante. Mas você vai ceder à pressão do mundo ou vai preservar a sua fé? Você que continua afirmando que Jesus Cristo é a verdade, não se curva ao Estado, não se curva a nada, você vai ser perseguido dessa forma, caluniado, você vai ser xingado. Faz isso, faz o teste, leva a fé para a esfera pública, vá além das 4 paredes, vá além da subjetividade, comece a defender que Jesus Cristo é a verdade sobre tudo e você vai ver como a perseguição vem. Os discípulos não foram mortos, os primeiros cristãos não foram mortos porque eles deram de comer para o pobre. Isso aí não foi a razão de matá-los. Os discípulos não foram mortos por essa razão. Eles foram mortos porque eles disseram: Jesus é a verdade. Não existe outro Deus além dele. Eles não falaram assim: Jesus é mais uma verdade entre muitas. Jesus é mais um Deus entre muitos. Se eles falassem isso, eles eram bem recebidos. Eles falaram: só existe uma verdade, só existe um Senhor, é Jesus. César não é Senhor. A mensagem cristã, ela fere o status, ela fere o sistema, ela vai de encontro ao sistema. Por isso que profeta é morto, é perseguido, discípulo é perseguido, por isso exige coragem. Nesses dias, meus irmãos, é nítido no mundo, como eu falei aqui na reflexão sobre o escatom, que algo está acontecendo de estranho no mundo. E cada vez mais nós vamos percebendo que estamos chegando próximo de um período difícil, complicado, não apenas do ponto de vista da doença, mas do ponto de vista político. Fala-se muito pelo mundo sobre decisões que vão contra a soberania das nações, de nós termos um sistema, de nós termos apenas um governo. Isso tem se ecoado pelo mundo, esse tipo de fala, esse tipo de conversa. A tecnologia promove isso também. Então, assim, algo de estranho acontece, e a pergunta é se nós vamos ter a fé para continuar convictos, firmes. Se a gente vai continuar calcado na palavra de Deus e não se curvar a nada, não abrir mão da nossa fé de modo algum. Será que a gente está disposto a viver assim? Será que a gente vai ser discípulo de Jesus, ou a gente só vai ser mais um dentre a multidão que pede oração quando está em estado de enfermidade, que busca Ele quando está numa situação difícil, mas logo esquece quando recebe o milagre, quando recebe os bens? Talvez você que nos ouve em casa se aproximou de Cristo por causa de uma doença, por causa de uma situação financeira difícil, mas eu te digo, não pare até aí. Deus usa o sofrimento para nos despertar e fazer a gente acordar para a nossa situação de dependência. Então vá além, eu convido você, encorajo você a ser discípulo, a não abrir mão da palavra de Deus. Cada um de nós, que Ele nos encontre como discípulos, como gente fiel, gente que honra o nome dEle. Amém?